Quantas vezes você já tentou se convencer de que está tudo bem continuar adiando a própria vida? Quantas noites você ficou acordado sentindo que nasceu para algo maior, mas mesmo assim voltou para os mesmos hábitos, os mesmos medos e as mesmas desculpas? Tem uma verdade brutal que muda tudo quando finalmente entra na sua mente. Depois que você desperta para o próprio potencial, não consegue mais fingir que não sabe. A partir daí, cada dia desperdiçado começa a doer. Porque no fundo você sabe que existe uma versão sua esperando para nascer, mas ela só aparece quando o conforto morre. A maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo da dor como se ela fosse o inimigo, mas não percebem que a dor é justamente o que molda alguém forte. O desconforto que você sente quando precisa mudar, aquele peso no peito quando as coisas ficam difíceis, aquela vontade de desistir no meio do processo, isso não é sinal para parar. Isso é o fogo moldando você. Sem pressão, você não cresce. Sem dificuldade, você continua frágil. Sem enfrentar a própria limitação, você nunca descobre quem realmente poderia se tornar. Agora mesmo existem 2 caminhos diante de você. O primeiro é o mais fácil. Continuar empurrando a vida com distrações, repetindo promessas vazias, dizendo amanhã eu começo, enquanto os anos passam silenciosamente. E um dia você vai olhar para trás, tentando suportar o peso da pergunta mais cruel que existe. Quem eu poderia ter sido se tivesse tido coragem? O segundo caminho é duro. Exige sacrifício, exige disciplina, exige continuar mesmo cansado, frustrado e sozinho. Mas é o único caminho capaz de transformar alguém comum em alguém impossível de ignorar. A dor que você sente agora é temporária. Pode durar semanas, meses ou anos, mas passa. O problema verdadeiro é a dor da desistência. Essa fica. Essa acompanha a pessoa até o fim da vida. Porque nada destrói mais um ser humano do que perceber que abandonou a si mesmo. E escuta isso com atenção. Seus problemas não são castigos, são preparação. Cada rejeição, cada fracasso, cada perda, cada noite difícil estava fortalecendo partes suas que ainda vão ser necessárias no futuro. A vida não está tentando acabar com você, está tentando acordar você. As pessoas vivem dizendo que alguém teve sorte, que alguém recebeu oportunidades melhores, que alguém nasceu com vantagens. Mas quase ninguém vê o preço que foi pago no escuro. Enquanto muitos reclamavam, alguém estava trabalhando. Enquanto muitos dormiam, alguém estava estudando. Enquanto muitos buscavam atalhos, alguém estava construindo resistência mental. O sucesso raramente aparece para quem espera conforto. Ele aparece para quem continua mesmo sem aplauso, sem garantia e sem resultado imediato. E aqui está uma das maiores diferenças entre pessoas fortes e pessoas fracas: a forma como lidam com a queda. Gente fraca transforma fracasso em identidade. Gente forte transforma fracasso em informação. Cada erro mostra o que precisa ser corrigido. Cada derrota aponta onde ainda existe fraqueza. O problema não é cair. O problema é cair e não aprender nada. Porque falhar não é o oposto do sucesso. Falhar faz parte do sucesso. Todo ser humano extraordinário foi rejeitado inúmeras vezes antes de finalmente ser reconhecido. Pare de confiar tanto nos seus sentimentos. Sua mente vai tentar proteger você o tempo inteiro. Vai dizer que está difícil demais, arriscado demais, tarde demais. Vai convencer você de que ainda não está pronto. Mas seus sentimentos não definem seu destino. Suas ações definem. Não importa o que você pensa sobre si mesmo se continua agindo como alguém derrotado. Você pode repetir 1000 vezes que quer mudar de vida, mas se continua preso nos mesmos hábitos, está apenas alimentando uma fantasia confortável. Tudo o que vale a pena fica do outro lado do desconforto. Um corpo forte exige dor. Uma mente forte exige pressão. Um propósito forte exige renúncia. Não existe montanha sem subida. E quem sobe entende uma coisa importante. Quanto mais alto você vai, mais difícil fica respirar. As pernas queimam. O medo aumenta. A vontade de voltar aparece. Só que a vista lá de cima faz tudo valer a pena. Porque naquele momento você percebe que a dor não estava destruindo você. Estava preparando você para enxergar um nível que a maioria nunca verá. Muita gente vive em uma prisão silenciosa. Não estão completamente infelizes, mas também nunca se sentem vivos de verdade. Trabalham, sobrevivem, distraem a mente, reclamam da rotina e repetem isso durante décadas. Aos poucos, vão enterrando sonhos sem perceber. E o mais assustador é que a maioria nem percebe quando começou a desistir de si mesma. A pior tragédia não é falhar, é morrer carregando versões suas que nunca tiveram coragem de existir. Livros que nunca foram escritos, negócios que nunca nasceram, talentos que nunca foram mostrados ao mundo. Talvez você esteja cansado, talvez esteja perdido, talvez tenha passado por rejeições, dificuldades financeiras, decepções ou momentos em que achou que não conseguiria continuar.
Mas olha para tudo isso por outro ângulo. E se cada cicatriz fosse treinamento? E se cada fase difícil estivesse construindo exatamente a força que você vai precisar daqui para frente? Porque pessoas fortes não nascem prontas. Elas são forjadas, são moldadas na dor, na solidão, no silêncio e na persistência quando ninguém mais acredita. Existe uma guerra acontecendo dentro da sua cabeça todos os dias, a guerra entre a sua versão acomodada e a sua versão extraordinária. Uma quer segurança, a outra quer crescimento. Uma quer prazer imediato, a outra quer construção. E cada escolha sua fortalece um desses lados. Toda vez que você escolhe o caminho mais difícil, algo dentro de você fica mais forte. Toda vez que enfrenta um medo, sua mente aprende que você é maior do que imaginava. Toda vez que continua mesmo querendo parar, você mata uma parte da fraqueza que estava controlando sua vida. Então entenda isso antes que seja tarde. O medo não é um aviso para parar. Muitas vezes é o sinal de que você finalmente encontrou a direção certa. O conforto nunca construiu ninguém extraordinário. A dor que você evita pode estar escondendo exatamente a pessoa que você nasceu para se tornar. Então pare de fugir. Pare de esperar o momento perfeito. Pare de negociar com a sua própria grandeza. A montanha está chamando você agora. Considere se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar qual é a maior dor que você decidiu enfrentar a partir de hoje. E se quiser dar o próximo passo nessa reflexão, veja o vídeo que está aparecendo na sua tela agora.